Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 181 da OAB de Carapicuíba. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos advogados e empreendedores. Eu sou Paulo Kissi e hoje vamos falar com o doutor, presidente da subseção de Barueri, doutor José Almir. Doutor José Almir é um advogado militante com vasta experiência profissional, tendo atuado nas áreas criminal, militar e de execução penal. Atualmente se dedica ao direito criminal e à plenária do júri. Presidente da 17ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Barueri. Teve 3 mandatos consecutivos nos triênios 2007, 2009, 2010, 2012, 2012 e 2015. Participou da chapa majoritária para a diretoria da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil no pleito 2015 como secretário-geral adjunto. E agora, neste mandato de 2022, 2024, está exercendo o seu 4º mandato como presidente da subseção de Barueri, uma das maiores subseções do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Então, com muita alegria, recebemos essa pessoa magnífica, o doutor, excelentíssimo doutor José Almir. Seja muito bem-vindo, meu presidente. Muito obrigado, presidente. É uma honra estar aqui no seu podcast, falando contigo, falando com a co-irmã de Carapicuíba, nossa subseção. Importante que você tem tido brilhante trabalho aqui. E você falou tanto de mim que eu fiquei até meio encabulado. E me lembrei de uma situação onde tinha só um advogado no interior e o juiz então disse, olha, amanhã você vai defender um cidadão. O promotor, então, começou a elogiar tanto, mas tanto o advogado, que o advogado, ao invés de pedir absolvição, pedia a condenação do cliente. Então, eu estou aqui agradecendo o que você disse a meu respeito, não mereço, mas agradeço. Contudo, realmente estou no 4º mandato em frente à Ordem dos Advogados do Brasil, tratando da advocacia da nossa cidade. Uma cidade pujante, uma cidade bem administrada, uma cidade respeitada em todo o Brasil, e eu fico muito feliz de ter recebido, inclusive, o título de cidadão daquela cidade, porque eu sou forasteiro, quer dizer, eu sou do Ceará, e de lá vindo, me coloquei em Barueri, que tenho como minha mãe. Então, Barueri é minha cidade onde eu realmente gosto de estar, e tenho, nesses 4 mandatos, tratado da vida dos advogados como eu, trazendo o melhor possível. Muito obrigado pelo convite e aqui estamos. Vamos lá. É isso aí, meu presidente. Eu tenho aí a grata satisfação de tê-lo aqui como um amigo, uma pessoa extraordinária que enobrece muito os advogados, e eu gostaria de saber um pouquinho sobre vossa trajetória. Conta um pouquinho o local onde o doutor nasceu, os primeiros anos aí de vida, depois como que o doutor se veio para São Paulo, se era de outro estado. Fala um pouquinho dessa história do doutor. Olha, como todos nós, temos uma história, e o forasteiro realmente sempre tem algo a contar. Eu sou do Ceará, de Cor, uma cidadezinha muito pequena, uma cidadezinha no Ceará, hoje com 63 mil habitantes, filho de um casal de lavradores, onde nós somos de 9 irmãos, 7 mulheres e 2 homens. E logo nos meus primeiros anos de vida, eu queria ser padre. E fui estudar no colégio de padre, que foi o pior que eu fiz. Não com referência aos padres, mas porque eu fiquei muito preso. E eu sempre gostei da liberdade. E tive que ficar internado durante 2 anos estudando, mas aí fugi algumas vezes. Quando meu pai viu que eu fugia demais, me tirou e aí eu vim para São Paulo. Eu já estava com 11 anos de idade, vim para São Paulo, cheguei aqui em 64, na plena Revolução, e nem sabia o que estava acontecendo. Eu achava até bonito aquelas confusões na rua e tal, correndo para lá e para cá. Depois eu fui ver que a coisa era feia demais. E aí fui trabalhar com advogado. Por incrível que pareça,
fui limpar o escritório dele. E ele chamava-se Antônio de Pádua Eurique. A inscrição dele era 8.203 na Ordem dos Advogados. Imagine, nós já estamos com 502 ou 503 mil, né? E a inscrição dele era, eu me lembro bem, 8.202. E um civilista, cuja inscrição era 4.057, o mesmo prédio. Eu era office boy e trabalhava para os dois, porque ganhava um dinheirinho, porque advogado, na época, para pagar a gente era um pouco difícil. Hoje não, porque hoje a coisa mudou muito, mas antigamente os office boys ganhavam muito pouco, mas ia a Praça da Sé, e o escritório que eu trabalhava era na Rua Santa Teresa, entre Praça da Sé e Praça Clóvis. Foi o primeiro prédio implodido em São Paulo. Foi o Mendes Caldeiro e o R. Monteiro. E eu trabalhava no R. Monteiro, no 12º andar, e no 6º andar ficava o Natal José Mauad, que era o civilista. Então comecei a gostar do direito. E esse advogado criminal, todo dia dizia, você vai ser advogado. E eu não queria, mas você vai ser advogado. Todos os dias ele falava isso. E aí, de tanto ele falar, aí eu comecei a pensar na advocacia. E fui estudando com muitas dificuldades. E aí entrei na faculdade em 1972, uma faculdade, não pude pagar, tive que parar. E aí, aí eu fiquei muito frustrado, porque a gente quando quer muito uma coisa e não consegue, se frustra, aí fiquei assim, quando depois, com o tempo, consegui pagar uma faculdade e fui fazer a faculdade. E foi quando eu me formei. Me formei em São Paulo, pela Universidade de São Francisco, o pessoal confunde muito a USP, a Universidade USP, com a Universidade de São Francisco. Então não adianta, viu, ir buscar lá na Universidade de São Paulo, que não vai me encontrar na São Francisco, que é de Bragança Paulista. E eu me formei de primeira turma da Faculdade de São Francisco, do campus de São Paulo. Então, com muita dificuldade. E isso é uma história que eu posso contar logo mais um pouco, como é que foi os meus primeiros anos da advocacia. E, meu presidente, eu já tive a oportunidade de ver a vossa atuação e a vossa fala em vários eventos e cerimônia, e o doutor sempre com muita eloquência, brilhante na fala, e contou assim, várias histórias, e sempre quando conta, a gente ficava fascinado pela forma que o presidente conta as histórias. E tem uma que me chamou bastante atenção, que foi na conclusão lá dos vossos estudos, teve uma cliente que apareceu. Conta essa história, meu presidente. Agora começamos o seguinte, na verdade, quando implodiram o prédio da Rua Santa Teresa, onde eu trabalhava, o advogado montou o escritório dele no viaduto Dona Paulina, que era ao lado do Fórum Criminal, que o Fórum Criminal era na Vida Dona Paulina. E ele ficou no 17º andar. E ele veio a falecer. Eu já formado, e aí eu estava com um escritório pequenininho, a carteira ainda cheirando a verde ainda, o verde da carteira, e sem cliente nenhum. E apareceu, aliás, antes disso eu estava com ele faleceu, eu estava estagiário, como uma carteira, esperei como estagiário, tinha uma carteira até azul, nossa carteira era azul, passou a carteira, a brochura era azul, e a outra era verde. E eu, como sem ninguém para me ajudar, uma advogada maravilhosa que me ajudou, já falecida, e a quem peço a Deus que a ajude, ela me dava a respaldo. Ela ficava um pouco no escritório e eu ficava o restante. Um dia chega, eu estava já no 5º ano de Direito, já sem poder fazer faculdade porque não tinha mais dinheiro nenhum, e aí ela disse o seguinte, eu fiquei lá, e aí apareceu a cliente, perguntou, quer falar com o doutor José Almir? E eu pensei que fosse a Ordem dos Advogados. A mulher chegou bem vestida e tudo, pensei, eu estava só com a carta de estágio, eu falei, não sou doutor, eu sou José Almir. Ela falou, mas você é José Almir? Sou. Então, quero falar com o José Almir. E aí eu falei, tá bom, qual é o seu problema? Digo, eu estou com um problema numa cidade aí, eu sou fazendeira e andei tendo um problema com o meio ambiente, eu queria que o senhor fosse me ajudar. Que eu vim aqui e me disseram que o senhor vai me ajudar, mas só se for agora. Eu também não tinha o que fazer, falei, vamos. E aí fui com ela para a cidade do interior. Cheguei, fui falar, mostrei a carteira para o promotor de justiça. O promotor de justiça
viu a carteira e disse, pois não, o que é que o senhor quer? O que é que o senhor deseja? Aí eu conversei a história, que fui lá e tal, porque a mulher tinha queimado algumas coisas e ele estava processando, ia processá-lo. Aí a primeira coisa que ele perguntou, cadê ela? Falei, está em São Paulo. Não estava, ela estava lá embaixo, estou fora. Aí ele disse, ó, vamos fazer o seguinte, se ela desmembrar 3.000 metros da terra dela e der prostituição de caridade, e aí pode estar certo que eu não vou processá-la, ela repara o dano, está tudo certo. Eu fiquei feliz da vida, corri, falei com ela. E ela disse, não, fique tranquilo, dou 30.000 metros, para mim de terra não é problema. Aí eu voltei para falar com o promotor, foi meu grande erro, porque a gente tem que pensar, mas nem pensei, fiquei tão feliz, voltei e falei, olha, ela aceita. Ele falou, mas ela não estava em São Paulo? E o senhor disse que ela estava... Aí eu dei uma risadinha, ele falou, tá bom, vai, continua a proposta. Ela me colocou no ônibus e voltei. Depois de 15 dias, ela não me falou nada de me pagar, eu também não ia cobrar, porque, na verdade, eu não era advogado, eu era estagiário. E aí ela voltou, falou, eu vim aqui lhe pagar. Eu digo, mas eu não vou lhe cobrar porque eu não sou advogado e eu não sei quanto. Agora, se a senhora me der um terno e pagar meus 4 meses de faculdade, eu estou satisfeito. Ela falou, pode ir agora, pode ser agora? Eu digo, pode. Já me levou na faculdade, chegou lá, ele perguntou quanto eu devia, e aí ele disse, olha, ele deve 4 meses. Ela falou, não, eu quero até o fim do ano. Aí ele disse, não, a senhora vai pagar tudo? Eu falei, vou pagar. E outra coisa, também eu quero saber quanto custa o diploma, para confeccionar o diploma. Ele falou, mas você nem sabe se ele vai se formar? Ela falou, vai sim, ele vai se formar e eu quero pagar. E o melhor. Aí ela pagou, eu não acreditei. Nessa hora eu achei que eu estava sonhando. Aí ela me levou no shopping, comprou 4 ternos, que até hoje eu tenho um deles. Eu guardo de lembrança. E me deu 4 ternos e um blazer. Essa mulher caiu do céu e foi assim que eu me formei. E daí em diante eu prometi a Deus, já tinha prometido a Deus, de dar um dia por semana, se eu conseguisse ser advogado, para quem não pudesse pagar. Até hoje eu cumpro isso. Eu faço mundos públicos de uma pessoa que não pode pagar. Isso parece incrível. Vem hoje o que chega, o outro vem, paga meus honorários, pagando 10 vezes mais daquilo que eu imagino. Então foi assim que eu me formei, foi assim que eu continuei e foi assim que eu penso na advocacia. Uma advocacia dedicada ao ser humano, uma advocacia, claro que o dinheiro é importante, a gente não chegamos, a gente não faz nada sem o dinheiro, mas também se você não tiver a caridade, você não vai chegar a nada, porque Deus está presente na vida das pessoas. Deus não é o dinheiro, Deus é a fé, Deus é o coração, Deus é a bondade, Deus é a felicidade, Deus é a união, é tudo isso que precisa. E a classe nossa é muito desuneira, por sinal. Olha só que história bonita, né, meu presidente? E até hoje o presidente continua tendo essa convicção e essa voluntariedade de dar um dia por semana. Sem dúvida, é um dia por semana, sempre vem. Sempre vem uma pessoa menos necessitada e pede, chora, ou então vem chorando, vem com crianças, eu não importo, eu não pergunto quem é. Eu vejo o problema e vejo a situação de que essa pessoa está. Qual é a situação de pobreza, qual é a situação de necessidade que essa pessoa está. E aí sim, eu faço e faço igualmente. Eu faria ganhando milhões ou ganhando o que for para ganhar de dinheiro, de bens ou de coisa parecida. Que eu mereço, eu acho que, eu tenho esse compromisso com Deus. Eu tenho esse compromisso e vou cumprir. Enquanto eu viver e tiver condições, eu farei isso. Olha só. E que história bonita, né, meu presidente? Essa formatura, né, essa cliente, muito bonita essa história. Mas e fala pra gente como que o presidente chegou em Barueri? Primeiro de tudo, eu vim para... Engraçado, Deus faz as coisas com muita sabedoria. Eu fui morar em Santana de Parnaíba porque eu na verdade, fiz um contrato. Eu fui advogado de uma imobiliária em Alphaville e fiz um contrato para um prédio muito bonito, inclusive hoje o prédio, eu não vou dizer o nome por questões éticas, mas eu fiz o contrato de compra e venda, de administração eu fazia clínica geral. Eu quando me formei e faria civil, comercial. A única coisa que eu não fazia na minha advocacia, e não faço até hoje, é previdenciário. Mas é porque eu acho que dormi na aula. Mas o problema aí eu fui morar em Santana, e ela disse, olha,
eu fiz contrato e ele disse, olha, você quer em dinheiro ou você quer um terreno? Eu não tinha casa, eu não tinha ainda propriedade própria e tudo, aí ela disse, eu tenho um terreno de 6.400 metros em Santana de Parnaíba. Se você quiser, fica pelos honorários. Aí não deu outra, eu fiz o contrato e os honorários ficou o terreno de 6.400 metros. Aí eu construí em casa, aí a minha vida ali, e a comarca era Barueri. E eu vinha todo dia para Barueri, porque a comarca era Barueri. E fui gostando de Barueri, e fui pegando gente em Barueri, fui fazendo assistência judiciária, que não era hoje como é assistência judiciária, era a Procuradoria-Geral do Estado. E o juiz às vezes nomeava, e os juízes, eu já acabei fazendo amizades, os juízes via meu esposo, eu sou um advogado militante até hoje, eu estou com 71 anos de idade, e milito como se eu estivesse militando com meus 18 anos. É claro que hoje com mais facilidade e fácil de ter aprendido mais, e de aprender todo dia. Hoje mesmo estava vendo lei nova, todo dia eu leio. Todo dia eu estou lendo, então estou me atualizando. Então, apesar da minha idade, eu não tenho medo do novo. O meu problema é só com essa parte assim de digital, que aliás meu amigo aqui da técnica e vocês aí, e você também é muito, me permita chamar o presidente de você, mas porque serve, é como se fosse um filho para mim, um irmão querido, então isso para vocês. Agora comigo realmente essa parte de técnica é difícil. E me fala um pouquinho, o doutor então teve essa ação, veio para cá, né, através desse processo que acabou construindo em Santana de Parnaíba, né? E como que foi a história da OAB? Como que surgiu a OAB na vida do Dr. José Almir? Pois bem, eu tive um grande amigo falecido, que Deus o tenha também, chamado seu Dágio Quintanilha. O doutor Quintanilha foi um dos advogados mais atuantes que, assim, em termos de OAB, que eu já conheci. Então, eu conheci o doutor Eudágio Quintanilha, e comecei a participar das comissões da ordem. Lá tinha Quintanilha, participava o doutor Laerte Soares, o doutor Davi, a doutora Estela. Nós éramos das comissões do doutor Eudágio Quintanilha. E aquilo foi me chamando muita atenção, e eu fui procurando aprender, e eu tinha um problema sério de prerrogativas, porque sempre foi muito, antigamente, nós éramos muito combatidos, o advogado ainda é hoje, mas hoje nós temos uma OAB mais forte, uma OAB mais dedicada às prerrogativas, nós temos uma série de mecanismos para combater as injustiças. E eu via muito, primeiro eu precisava das prerrogativas e às vezes não tinha. Eu precisava de uma orientação, não tinha. Eu via aquelas filas enormes lá na porta da ordem, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e aquilo me deixava muito triste, porque eu via que aquelas pessoas que procuravam advocacia eram pessoas tão pobres, tão paupérrimas, que eles não tinham dinheiro, às vezes, nem sequer para voltar para casa. E aquilo me deixava muito triste. Eu digo, um dia eu vou dar jeito nisso. E fiquei com aquilo na cabeça. Me candidatei a primeira vez, perdi para o doutor Lécio Soares por 18 votos, depois para o Frederico, doutor Frederico Cavaleiro de Mendonça, por 11 votos. E aí já ganhei direto, ganhei primeira, segunda, terceira consecutiva, e essa última, que foi uma das vitórias mais fortes que nós tivemos na ordem, que foi muito cavativa. Essa eleição foi uma das mais difíceis, socialmente falando, enfim, fisicamente falando, intelectualmente falando, mas nós vencemos. Então, foi isso que me chegou à ordem, foi poder prestar assistência ao advogado, um advogado precisar de estar sendo preso e alguém ir lá e dizer não será, e se for vai ser comigo também. E é isso que acontece. Ver a assistência judiciária, atender as pessoas com carinho, ver as pessoas com humanidade, ver advogado competente sendo advogado dativo, porque eu até hoje sou dativo, e eu nem precisava, mas eu quero fazer, graças a Deus, às vezes nem a própria certidão eu vou buscar, porque aliás paga tão pouco, o governador que esteja ouvindo essa nossa live, poderia até nos ajudar, viu, governador? É pouco, o dinheiro que nós estamos recebendo não dá não, viu?
De fato é um valor irrisório, né, perto do serviço que é prestado e da utilidade pública, né, que se tem. É um grande trabalho que a defensoria, aliás, que o convênio faz, que a ordem faz, porque eu quero ver quantos defensores estariam lá dentro de Barueri, por exemplo, para atender 80 pessoas por dia. Eu quero ver como eles iriam fazer. Não é, como é que vai fazer? Nós somos 250, acho que 256, quem poderia dizer isso era a minha secretária-geral, que é responsável pela assistência judiciária, a doutora Fabiana Maria Azevedo, mas aí tem uma equipe maravilhosa da assistência judiciária, e lá no Ganha Tempo, que tivemos lá, nós estamos aí para assinar a renovação do nosso convênio, fazer o nosso convênio com o nosso prefeito, que é onde a pessoa é atendida, onde a pessoa é no Ganha Tempo, é ali que a pessoa tem uma infraestrutura, ali o cidadão se sente bem recebido, ali se sente gente, é ali que é importante. Isso que o presidente está falando, e o presidente fala com muita propriedade, porque às vezes se questiona muito o fato do atendimento ser lá no Poupa Tempo, né? E é Poupa Tempo ou Ganha? Ganha Tempo. Lá é Ganha Tempo. O Poupa Tempo é de São Paulo, né? Acredito que sim. E aí o pessoal questiona bastante o fato de ser atendido lá no espaço da prefeitura, mas a questão que a gente vê, né, presidente, a casa da OAB não tem a estrutura que lá tem, né? Olha, é só pensar o seguinte, nós temos lá o juizado especial, lá dentro, se pensar bem, o juizado é ao lado da OAB, do espaço da OAB, nós temos os cartórios, nós temos banco, tem o café, tem o local especial, que aliás umas obras maravilhosas, e aliás é dirigida pelo Luizinho. Luizinho é um homem de visão, foi secretário, é um secretário, porque quem dirige o Ganha Tempo é staff de secretário, que está muito bem, e lá a pessoa pode se sentar, a pessoa pode ir quantas pessoas forem, nós vamos ter que limitar futuramente, quer dizer, agendar, porque é preciso de um entendimento melhor. O agendamento faz com que o próprio advogado tenha mais condições de atender o hipossuficiente. Então, a OAB abre 9 horas, vamos dizer que 8h30 da manhã, 9 horas. O Ganha-Tempo, ele lá não teria onde sentar. E o Ganha-Tempo não tem tudo, tem onde sentar, onde comer, onde tomar um café, enfim. Então, eu acho que aqueles que falam ou aqueles que não gostam é porque não conhecem a pobreza. É exatamente o que o presidente está falando, né? A estrutura que se tem lá é muito maior, assim, é bem mais adequado o espaço. E a casa da advocacia, a gente sabe, aqui mesmo em Carapicuíba, a gente não teria nenhuma estrutura para fazer o atendimento. Então a gente tem lá o espaço da defensoria, aqui em Carapicuíba tem a defensoria e é feito toda a triagem por lá, né? Aqui, se fosse feita a triagem, a gente teria muita dificuldade. Pois né? e lá nós não temos o que vocês têm aqui, que é o defensor público. Mas eu tenho certeza que os defensores, eles têm a parte deles, entendeu? E possivelmente, segundo eu estou sabendo, a nossa diretoria de São Paulo está tentando fazer com que o atendimento seja também online. Se houver, não é problema nenhum, ao contrário, será bom, mas o problema é que tem gente que não tem como fazer. Não tem. O Ganha-Tempo tem que existir e continuar existindo. E nós agradecemos ao senhor prefeito, e agora está nas mãos do nosso alcaide, o Furlan, e brevemente nós vamos, esse convênio será assinado e vai continuar lá, sim. Vai continuar a bem da população de Barueri. Nós atendemos praticamente a 80, 90, até 100 pessoas por dia. Sim. Lá. Não imagine isso. Não é fácil. É uma estrutura imensa, né, que precisa ter, e o melhor local é o local que está, né? Precisa continuar onde está, porque com certeza a população é melhor atendida. E meu presidente, com tanta experiência, o presidente 4 mandatos, o advogado talvez esteja chegando agora, né, pegou a carteira recentemente, explica um pouco para esse advogado o que é a OAB. Né, porque às vezes o advogado não tem muita noção do que é a OAB, não sabe que tem a subseção, a seccional, o Conselho Federal, né, tem toda uma estrutura, não é? Olha, querido colega advogada que entra agora, eu estou fazendo um café, oferecendo um café para os colegas a cada 15 dias na UAB, das 3h15, das 3h30 até as 17h30, justamente para falar sobre a OAB. Não tem outro motivo
Não tem outro assunto a não ser a OAB, se experiências, um trocar experiência com o outro, se abraçar, se conhecer. Porque agora, com as audiências por videoconferência, o fórum fica vazio. Você já nota, você vai no fórum da Barra Funda que você não vê mais aqueles antigos amigos, você não toma mais o café na sala dos advogados, porque o café fica até frio, porque não tem, né? Então, o que é a ordem? A ordem dos advogados, o que é que a ordem faz? Garante o direito de você, advogado, garante o direito de você exercer sua profissão dignamente. Você tem o dever, porque a comissão de ética, nós temos um tribunal de ética extremamente forte, extremamente presente na vida do advogado. Nós temos para que você possa cumprir com a sua nobre função de acordo com ela é. Mas nós também temos uma prerrogativa maior ainda, é aquela para não deixar você sofrer contra o abuso de autoridade. Não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. E não é só isso. Nós temos farmácia, nós temos o braço da advocacia, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que é aliança brilhantemente dirigida por nossa colega, que foi presidente de ordem, que é a doutora Adriana Galvão? Adriana Galvão. Que é uma pessoa de uma visão extrema. Nós temos futebol, nós temos um time de futebol, nós temos nós temos um colégio experimental, nós temos o empreendedorismo, a comissão, temos comissão, temos várias comissões como você tem aqui. Então, o advogado está garantido. Isso é a ordem dos advogados. Nós nos divertimos, nós fazemos aniversário todos os meses, nós temos uma farmácia na nossa cidade, que a pessoa tem um desconto maior. Nós temos médicos, nós temos convênio com clínicas médicas. É só procurar gente, advogada, recém-formado, que precisa. Vá na ordem, facilite, participe. O problema é muito que o advogado recebe a carteira e não aparece mais na ordem. Isso é que não está certo, porque nós somos uma classe extremamente forte. Eu acho uma das classes mais fortes que existe no Brasil. A OAB é uma entidade não federal, é federativo, porque está dentro da Constituição Federal, mas não deve satisfação a ninguém, a não ser ela própria, mas deve respeito aos poderes constituídos. E isso nós fazemos muito bem. E convivemos muito bem. Agora, não vamos dizer que somos submissos a ninguém, mas temos uma boa convivência. Essa é a ordem dos advogados. Olha só, em que resposta brilhante, agradecer o presidente por esclarecer esse novo advogado. E uma coisa que o pessoal pergunta bastante, meu presidente, porque tem a OAB, ela acaba também compondo o Poder Judiciário, né? 20% de todos os membros do tribunal, os desembargadores, são oriundos da OAB. Quinto Constitucional. Do Quinto Constitucional. E é uma disputa grande, né? Inclusive amanhã é dia 31. Amanhã é dia 31. Tem a segunda votação, né? A segunda votação. E agora nós temos. Agora tem uma coisa, nós precisamos saber. Eu posso falar com propriedade, porque já passei por esses mandatos todos. Nós colocamos, que eu digo a seccional, colocou alguns desembargadores. Eu não sei disso, mas parece que tem um ou dois que não recebem advogado. Eu dou um conselho ao senhor, não faça isso não, porque advogado é indispensável à administração da justiça. Então, eu acredito que é muito importante esse cargo, o quinto constitucional, porque demonstra que o advogado não é só aquele que defende ou acusa, ele também sabe legislar, ele sabe defender, ele sabe sentenciar, ele sabe, porque o primeiro juiz da causa é o advogado. Então, quando ele é o saber jurídico, e nossos pares, nós é que colocamos, é o Conselho da Ordem, que são 80 conselheiros, mais os 80 suplentes, a diretoria que escolhe aqueles que melhor tiverem as condições. E agora com a paridade de gênero, eu acredito que nós tenhamos 2 desembargadoras. Eu acho que nós vamos ter mais 2 desembargadoras. Pouco tempo tivemos Ana Paula Zomer, e agora eu acredito que nós vamos ter mais algumas. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só, hein? E o quinto constitucional é um desafio, né? Essa questão que o presidente colocou é muito importante porque o desembargador que foi colocado pela OAB
né? Assim, no sentido de estar lá pela vaga da OAB, não recebeu advogado? Isso tinha, parece, eu acho que sou desavisado. Eu não vi isso porque eu sempre fui recebido nos gabinetes e serei, porque senão vou ficar na porta também, o cara não sai sem eu falar com ele. Eu já fiquei na porta de juiz, antigamente, quando não era tanto assim. Hoje nós temos um registro maior, mas já fiquei das 7 da manhã às 7 da noite, esperando ele sair para ele falar comigo. Não queria falar, não teve que falar. E fala e tem que falar comigo. E todo advogado pode fazer assim, porque nós temos uma carteira da ordem que nos dá esse direito. Não existe justiça sem advogado. Esse é o grande, é o grande trunfo. Não existe. Nós temos o tripé da justiça. Então, por que não? Porque esse advogado novo ou velho, não interessa se ele é velho de profissão, se ele é velho de carteira, se ele é velho de idade, interessa que ele é advogado e pode advogar em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o estado do Brasil. Isso é verdade, é verdade. E o presidente, fala um pouquinho sobre essa importância do advogado na resolução de conflitos. Como que é esse papel do advogado? Eu estava pensando só a discrepância que existe, por exemplo, no juizado da Lei 9.099. Ora, você na Lei 1.099, você pode chegar no juizado, como o colega sabe, o presidente sabe, e fazer a sua queixa. Até 20 salários mínimos. Não é isso? Me corrija se estiver errado, porque não faço muito. Mas, entretanto, se precisar de um recurso, precisa do advogado. Uma discrepância absurda. Ué, se não precisa para poder você entrar, agora precisa por recurso? Então, eu acho que o advogado é indispensável desde o início. Aliás, o advogado é indispensável até extrajudicialmente. Nós devíamos, tem que haver uma campanha nesse sentido, e eu acredito que a nossa presidente, ela é uma professora, a doutora Patrícia, a quem vai um abraço, ela deve pensar nisso também. E ela tem pensado, haja as custas aí, que estão absurdo. Né? Mas eu acho que o advogado está em todo conflito. Ele não precisa estar só no conflito da lei judicial, no extrajudicial também. Quer dizer, o advogado não pode, nenhuma autoridade do legislativo pode deixar o advogado de fora dos conflitos. Porque, veja bem, um contrato mal feito. O camarada vai lá, fez um contrato de locação, ou qualquer contrato, vai no juizado, ele perde o processo, vai precisar de um advogado. Só que quando ele foi primeiro, ele não levou os requisitos, não cumpriu com os requisitos que precisava para aquela ação. Aí vai constituir um advogado para fazer o recurso nominado. Não é uma discrepância? E assim, quantas discrepâncias não existem? Não é verdade? Sim. A falta de paciência que o tribunal às vezes tem com o advogado em sustentação oral, a gente vê muitas vezes aí, e eu só estou dizendo pelo que eu vejo na televisão, vejo nas redes, que a autoridade diz, doutor, vamos rápido que tem muitos processos. Que é isso? Onde nós estamos? Nós estamos num país democrático de direito. É interessante, né, meu presidente? E uma coisa que a gente percebe é que cada vez mais parece que o advogado está se tornando dispensável. E ele é indispensável pela Constituição Federal, no artigo 133, né, mas cada vez que vem leis o tornando dispensável. É isso que eu digo. Aí que está. Mas aí o legislador, nós temos que ter a ordem. Eu acho que a ordem tem que ter os seus representantes no legislativo, tanto municipal, federal, estadual. Mas pessoas vigilantes mesmo. Nós vimos agora com o grande movimento das custas processuais. Esse movimento tinha que ser também para que, também nas próximas decisões, que dispensou o advogado. Não pode, o advogado não pode, é indispensável. Está dizendo a Constituição, ou você segue a Constituição, ou você não segue. E que a lei maior deve ser seguida. A lei é para ser cumprida. Se for para ser cumprida, então tem que respeitar o advogado desde o início. Não tem que ter nenhuma lei que tire a presença do advogado. Tem que ser inconstitucional. Agora, de qualquer maneira, às vezes uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser que venha uma decisão que diga, não precisa de advogado. Não, calma aí. Vamos, se essa lei vier tirando o advogado, deveria ser considerada inconstitucional. E, presidente, o presidente citou muito bem essa questão que teve a lei que aumentou as custas processuais, apesar do movimento que a OAB fez. O presidente não avalia como que a OAB está, porque assim, a OAB tentou estadual, né? tentou de todas as formas, fez
até passeata fez, né? Foi até lá, várias sessões na Assembleia Legislativa, e por fim passou a lei. A OAB está forte, ela está fraca? Não O que está. está acontecendo? O problema não é ela continua sendo a grande OAB que é. O problema aí é que, se não conseguiu nesse momento, ela, com certeza, eu tenho absoluta certeza que ela está tomando alguma providência, estou dizendo a seccional, junto com o Conselho Federal, que aí eu acredito que já seja em num âmbito mais até estadual, federal, mas foi aqui o Estado de São Paulo que teve esse problema. Mas ela pode ser que ela esteja entrando com uma ação de inconstitucionalidade, ela não, eu tenho certeza que não enfraqueceu. Apenas foi um momento legislativo e que eu acho que quem está lá dentro também não sabe o que é o sofrimento daqui de baixo. Então agora tem as eleições do ano que vem, quem sabe a resposta não vem. Quem sabe? Vamos de novo, vamos para lá. Tenho certeza que nossa presidente não é brincadeira, é uma professora, e como professora, sabe, né? Professora puxa a orelha. É isso mesmo. Meu presidente, falar agora um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória. Ela é muito bonita dentro da instituição, porque a OAB de Barueri, ela tem uma casa muito bonita, né? Ela tem uma casa bem estruturada, um prédio, inclusive, e tudo isso foi objeto de vosso trabalho, né? Fala um pouquinho sobre... Olha, essa era o meu empenho, desde o início, o empenho dos meus colegas, com o doutor Pescaco, Fábio Pescaco. Nós tínhamos um pensamento, eu tinha o João Cortez, tinha o Maicel, a Alessandra Moraes Teixeira, uma grande secretária. Enfim, nós tínhamos esse pensamento. E nós tivemos a dádiva de receber um terreno da prefeitura. E muito sacrifício, nós entregamos a casa em 2015, já no meu terceiro mandato, já no final do terceiro mandato. Nós em agosto, mas realmente foi uma luta muito grande, foi uma luta, mas eu não parei, nem um minuto de lutar para deixar a casa um legado na advocacia. Eu nem vinha mais como presidente, mas eu acho que quando a gente dirige uma ordem, uma entidade como a Ordem dos Advogados, fica sempre no sangue. Eu acho que o Durso, que para quem manda um abraço, o Dr. Luiz Flávio Durso, disse que o advogado tem um DNA que não é nada mais do que OAB, sangue OAB. E é verdade, a gente fica com isso na cabeça e acabamos voltando. Mas realmente a casa do advogado já está até pequena. Vou até pedir a Adriana Galvão para que nos ajude aí a construir uma parte lá, porque realmente precisamos mais espaço. É verdade, com certeza. Sempre é importante pensar nessa expansão da casa. Mas a casa ela foi uma grande conquista aí por parte do presidente. Lembro que na inauguração eu estive lá presente e foi de fato um grande sucesso. Foi a grande festa. Eu acho, considero uma festa linda. Foi uma das melhores festas que eu pude presenciar e tive o privilégio de estar à frente. E, presidente, agora pensando aqui nesse advogado que recebeu a carteira, nos advogados novos, recém-formados, qual que é o desafio desse advogado e qual o conselho que o doutor dá para esse advogado iniciante? Olha, o primeiro conselho que eu já falei esses dias é estudar. É você estudar não só a sua profissão, mas estudar outras, ler alguns outros livros, filosofia, enfim, estudar bastante. E o segundo é você trabalhar bem, é fazer um bom trabalho. Você pega seu processo, você tem que estudar o processo, você tem que saber o que você está fazendo, porque é para poder você vamos dizer assim, melhorar sua vida, melhorar seu status. O dinheiro vem com o trabalho bem feito. Então, é estudar, perseverança, acreditar em si, que é importante, você acreditar que você pode, e pode mesmo, e é isso que eu digo para o novo advogado. E procurar a humildade, porque a humildade, em qualquer momento, em qualquer lugar, ela é bem vista. Entendeu? E o respeito ao mais velho, o respeito às autoridades, não submissão, porque não sou submissos, porque submissão é diferente de humildade. Então, a humildade é importante. Essa palavra que o presidente coloca, e eu vejo isso muito na postura do doutor. O doutor tem toda essa questão de ter sido já
por 4 mandatos presidente de uma das maiores subseções do Estado e do Brasil, e o presidente conserva essa humildade como nunca, né? E assim, a gente às vezes vê um colega que acabou de pegar a carteira e assim, aquela arrogância, às vezes até exigindo um tratamento diferenciado, né, até de outro colega para com ele, e assim, a gente vê uma dificuldade. Mas como que esse advogado, às vezes, ele enxerga isso? O presidente já prestou atenção às vezes, nesses colegas? A gente presta atenção, sim. E principalmente, mas eu acredito que seja, na verdade, é a falta de experiência da vida. Porque não é só experiência na profissão, a gente tem que ter experiência na vida. E são poucos que tratam assim, mas eles têm um orgulho, vamos dizer assim, não próprio, e acha que pode tudo, e não pode. Mas isso é da profissão. A gente, quando é novo, advogado, pensa que pode tudo. E, na verdade, a gente só sabe de uma coisa, que nada sabe. Essa é a verdade. Então, essa prepotência distancia o colega, distancia o aprendizado, porque eu posso não conhecer de uma tecnologia atual, mas eu consigo aprender, porque, afinal de contas, a gente é um ser humano. Agora, a prepotência, a gente acaba saindo de perto, porque o inteligente não se debate, o inteligente se cala. Dizem que quando uma pessoa fala muito alto com você, você tem que falar bem mais baixo para ele parar e te ouvir. Então é melhor assim, quando a pessoa. Então a prepotência, assim, o prepotente, ele acaba deixando de lado às vezes, um grande ensinamento. Porque a prática, a vida, o tempo de vida ensina muito, ensina demais. Ninguém, não adianta. Você pode ter anos e anos, você sabe muito, muito mais do que eu, mas eu sou mais velho que você. Eu estou, na verdade, aqui entre nós dois, vamos dizer, eu estou na metade, mais da metade da sua idade. Quer dizer, você está na metade da minha idade. Eu estou ali, bem ali. Então, eu devo ter alguma coisa que eu possa te dar, como você tem muito para me dar. Então, esse é o segredo da vida. É vida. É isso aí, meu presidente. Olha só que palavras sábias do presidente. E, presidente, pensando aqui no futuro da advocacia, pensando aqui no futuro da OAB, e o presidente já esteve como presidente em 4 mandatos, né? Todos foram do Durso, teve 2 do Durso? Dois do Marcos da Costa, não, um do Marcos da Costa e outro do Caio Augusto. 2 do Durso, um do Marcos e uma do Vanzolini. 4. Da Vanzolini. E esses presidentes, como que o doutor avalia? Qual gestão que mais ajudou ou teve mais dificuldade? Cada uma tem a sua característica. O Durso era um advogado militante que tinha bastante sinergia com o interior, com as pessoas advogados novos e tudo. Depois de Marcos da Costa, que ficou intermediário, grande presidente também, mas vem agora a doutora Patrícia Vanzolini, que é uma professora dedicada ao jovem, dedicada às mudanças completamente diferentes do que era antes. Então, eu acredito que cada uma tem a sua particularidade, são todas maravilhosas. Nós agora temos que saber como é que nós vamos daqui para frente. O que é que daqui para frente nós temos que ser? Continuar defendendo as prerrogativas do advogado, trazendo benefícios para o advogado, mas está trazendo, como está sendo feito agora. Então, mas essa é a bandeira tem que ser essa daí, trazer respeito à advocacia, trazer benefício à advocacia, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, que agora com essa mensalidade que volta, é importante. Quer dizer, então cada um tem suas particularidades. Todas elas tiveram estão tendo, e como estão tendo bastante, vamos dizer assim, prestígio na profissão. E estamos aqui para ajudar no que for preciso. Olha só que coisa boa, meu presidente, ouvir isso. E qual que é a sua perspectiva para o futuro, meu presidente, em relação ao OAB? Como que o doutor avalia? Bom, avaliar a OAB nesse momento um momento que nós estamos ainda faltando um ano,
e meio, praticamente 1 ano e 2 meses para o término do nosso mandato, tanto na seccional quanto aqui, eu acredito que nós temos que pensar bastante. E aqui é isso, analisarmos e ver o que puder, o que é que pode ser feito para melhorar ainda. Agora, o nosso problema maior não está nem nas OABs, mas está mais nos cursos de direito. Eu acho que se nós não tivermos uma boa formação, é igual se a pessoa não escreve português na matéria portuguesa, se não estudar. E hoje com as escolas que não pode ser chamada atenção, com os alunos que a gente não pode, que o professor não pode falar praticamente nada, que é bullying, enfim, é desrespeito. Então, o aluno não aprende e nos dá trabalho quando chega numa universidade ou numa ordem como essa. Você veja quantas pessoas não passam no exame de ordem. E você acha que isso é um preparo, falta de preparo, que é culpa da ordem? Não é culpa da ordem, é culpa de quem ensina e daquele que não quer aprender, principalmente. Olha só, presidente, chegando agora nos momentos finais, a gente sempre pede uma indicação de um livro, de um filme ou uma série. Gostaria de ouvir do presidente um livro, um filme, uma série. Do livro de cabeceira que eu tenho, eu leio quase sempre, que é A Arte da Guerra. E filme, eu posso dizer o seguinte, eu sou muito romântico. Então, os filmes, eu gosto de filmes românticos, aquele que faz chorar. Aquele que faz a gente chorar. Por exemplo, A Linda Mulher, por exemplo, um grande filme. Perfume de Mulher é um outro grande filme. Quer dizer, então, isso atualmente. Na minha época não era bem esses. Acho que era o Vento Levou. Eu acho que era assim, ou coisa parecida. Mas eu indicaria um Perfume de Mulher, ou então Uma Linda Mulher. Olha só. Tem alguma série que o presidente assistiu? Elite. Elite? Olha. E, meu presidente... Não vou fazer propaganda da Netflix, a não sei que me mande meus cachê aí, meus honorários. É lá, é lá que tem. E em relação... Aliás, teve uma que eu gostei muito também, Como Defender um Assassino. Pena que terminou. Aliás, devia voltar. Aquela série, eu acho que eu cheguei a ver alguns pedacinhos. O problema lá em casa, meu presidente, é que a minha esposa ela vai assistindo as séries, né, e eu vou, assim, quando eu tô perto, eu até assisto alguma coisa e tal, mas aí quando eu vou falar da série, eu falar que já terminou, aí não tem como assistir de novo. Mas você começou sozinho, isso aí então, minha filha mora na minha casa, mas ela tem o quarto dela lá, ela assiste os dela e eu assisto o meu, então eu não tenho, minha sorte é que eu tô sozinho. Meu presidente, fala um pouquinho sobre as suas redes sociais, como que os nossos ouvintes podem encontrá-lo? Eu não sou muito, como eu disse, eu não tenho muita eu não sei trabalhar nessas redes, mas eu tenho o Instagram, que é dr underline Dr. José Almir. dr underline José Almir. E também tem o Facebook. Aliás, não tem lugar. Eu tenho 2 Facebooks. As pessoas pedem. Eu tenho com mais de 500 pessoas, ou até bem mais, pedindo para ser meus amigos. Mas tem aqui em outros, porque tem uns que tá cheio. E estou aqui à disposição, sempre. Colocar no Google José Almir de Barueri, vai aparecer lá. Olha só. Doutor José Almir, foi um prazer imenso ter o doutor aqui. Saiba do meu carinho, meu apreço pela vida do doutor. Sabe que o doutor é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo, uma pessoa que a gente tem muito orgulho de ter aqui na nossa região. É uma pessoa que de fato veio para somar, que faz a diferença. A OAB de Carapicuíba hoje pode dizer que tem uma co-irmã que é Barueri. Inclusive, Carapicuíba veio, né, nasceu de Barueri, né? De Barueri. Nosso Gerson Baroli foi o primeiro presidente lá, Dr. Gerson Baroli. Dr. Gerson Baroli, e quando o Dr. Gerson Baroli veio para cá, ele concorreu às eleições na época. Acabou que naquele momento ele não teve acho que nos traiu, de sair de Barueri para cá, mas você está desculpado já. E ele, inclusive, esse terreno que a gente está aqui foi assim, o trabalho dele, né? Ele conseguiu esse terreno na época com também advogado, que era prefeito, o Luiz Carlos Neves. Que é o pai do prefeito atual, né? Que é o pai do prefeito atual. E depois de um certo tempo, né, aqui foi construir aquela casa, que o doutor bem lembra, e foi na gestão atual que a gente conseguiu construir esse prédio aqui. Parabéns, aliás, tá vendo? Empreendedor. Você é um empreendedor, você é um homem de visão, isso é importante.
E eu sou grato aí porque a gente tem a felicidade de ter uma das maiores lideranças da advocacia do Brasil aqui conosco, o Dr. José Almir. Muito obrigado. Viu? Novamente, eu fico muito agradecido e agradeço, não mereço, mas agradeço. E desculpe os senhores advogados, autoridades que não gostaram do que eu disse, mas estou aqui, repito e escrevo o que eu disse. Eu não mudo. Eu sou amigo, quando eu sou amigo, eu sou e acabou. É isso. Obrigado, viu, Dr. José Almir. E agradecendo desde já o nosso presidente, também a diretoria do presidente. Eu gostaria de mandar um abraço para a minha diretoria, que eu considero muito importante para mim, o Dr. João Cortes, a doutora Fabiana Maria Azevedo, a doutora Andréa Rosa e a doutora Rosângela Menezes. Meus agradecimentos também por estarem comigo e por acreditar neste advogado. Obrigado. Isso mesmo. Quero também agradecer você, nosso ouvinte, que esteve aqui conosco. Peço a gentileza que se inscreva no nosso canal, que curta o nosso conteúdo, que mande alguma mensagem, alguma dúvida. Eu estarei repassando para o nosso presidente José Almir. Com certeza ele vai estar tendo muita felicidade em responder. É isso aí. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.